ele vai primeiro, antes de invadir o Paraguai, ele vai defender a Argentina, porque o Solano Lopes, os paraguaios vão invadir a Argentina através da província de Corrientes para atacar o Brasil. O exército brasileiro, então, vai defender a integridade da Argentina, por causa da aliança, né? Tríplice Aliança. E o Osório vai liderar o exército aliado, né? Porque ele vai ser o comandante do exército aliado, que era o exército do Uruguai, o exército da Argentina, o exército brasileiro. Eram 3 nações, né? Numa única aliança. E aí o general, o Marechal Lopes, né? Ele acreditava então que podia aniquilar esse exército numa única batalha decisiva, que seria Tuiuti, né? A batalha do Tuiuti. Então toda a elite do exército paraguaio ia se unir nessa região ali da Argentina e iriam então destruir o exército brasileiro. E, de preferência, matar o general Osório, que seria então devastador, né? Caso isso acontecesse, para a moral brasileira. Que o general brasileiro de mais prestígio no Sul morrer nas mãos do Paraguai ia ser um desastre. Seria uma moral, né? Elevaria, né, o prestígio do Paraguai de maneira assim, sem fim, né? O problema é que o general Osório sabia da fraqueza do Paraguai, que o Paraguai tinha táticas ultrapassadas, eles usavam cavalaria ainda, dependente da cavalaria, que era uma coisa de Napoleão, né? E naquela guerra, o que definiria... Como é que o Osório sabia disso? Você já tinha estudado o Paraguai antes da guerra? Tendo em vista a importância da história da França, é que nós lançamos a coleção no Caravelas Kids, que tem justamente a história do rei Clovis, do rei São Luís, Santa Joana d'Arc, a Guerra da Vandéia e Napoleão. Clique logo no link na descrição. É porque você tinha generais brasileiros que treinaram o exército paraguaio na época do Antônio Lopes, né? Do pai do Solano. Do pai do Solano. Ah, tá. E, por exemplo, Villagrán Cabrita, que era um comandante brasileiro, que hoje é patrono até do exército brasileiro, um dos patronos do exército brasileiro, treinou o exército paraguaio em artilharia. Então ele conhecia certas táticas do exército paraguaio por causa disso. E ele conhecia Osório, né? Porque todo mundo conhecia Osório. Ele falava com Osório com relação a essa questão do Paraguai. O Osório, ele era um grande comandante de cavalaria, né? Sabia que você não podia só depender da cavalaria para ganhar uma guerra. Você era um conjunto de diferentes setores do exército. Você não podia só usar a cavalaria para atacar o inimigo, senão a sua cavalaria seria destruída. O problema dos paraguaios é que eles usaram toda a cavalaria deles para atacar o exército aliado. E aí você tem, então, o maior campo, a maior batalha campal da história da América do Sul. Que foram 50 mil homens. Imagina, um espaço de 3 campos de futebol com 50 mil pessoas. Nossa. Né? Cavalo e canhão. E se não fosse pelo general Osório, o Brasil ia perder essa batalha. Por quê? Porque você tem a elite do exército paraguaio atacando. De repente, foi um ataque surpresa, né? Um general que não tivesse a mesma fibra ou experiência militar do Osório entraria em pânico e ia fugir. Inclusive o Bartolomeu Mitre estava lá também, o presidente da Argentina, né? Que era general. E ele viu que a situação ia... O Duque de Caxias estava lá? Duque de também estava lá. General Osório estava... o Bartolomeu Mitre. E a situação estava desesperadora. Estava lá. Porque o Osório, como ele conhecia muita gente experiente do exército, ele pegava os melhores do exército para poder entrar em campo de batalha. Então, hoje, boa parte do que o exército brasileiro considera como seus patronos, né? Porque o exército brasileiro tem patronos, né, de várias armas. Então, patrono da infantaria, patrono da artilharia, patrono do logística, patrono de tudo. Tanque de guerra, né? Tem de tudo, Tudo. E aí o Osório ele vai chamar o que hoje é o patrono da infantaria, que é o general Sampaio, e o patrono da artilharia, que é o general Malete, que é de origem francesa, né? Ele vai chamar, então, os 2 melhores generais brasileiros desse assunto de infantaria e artilharia, e ele, que é hoje o patrono da cavalaria, né? Então você tem os 3 patronos do exército brasileiro lutando contra os paraguaios. Os paraguaios não tiveram a menor chance.
o general Mallet, que sabia de artilharia como ninguém, e o general Sampaio, né, que sabia como liderar soldados, com o Osório, que sabia a tática de cavalaria, os paraguaios foram então aniquilados naquele campo. Porque antes dos cavalos paraguaios entrarem em batalha, eles já estavam mortos pelos canhões do Mallet. E quem sobrevivia levava chumbo da infantaria do general do Sampaio. E os argentinos do Bartolomeu Mitre, que eram auxiliados pelo Osório, né? O Osório comandava. O Osório vai perder o cavalo dele 3 vezes. Ele vai levar caída de cavalo, né? 3 vezes. Vai ser ferido e ele não vai sair de campo. Porque o normal você tá ali no campo de batalha, o seu cavalo cai, você fica ali, né, naquele estado de choque e você não tem mais condições de entrar em combate. Não, o Osório, o cavalo morria, ele se levantava como se nada tivesse acontecido e continuava a lutar. Então, começa a se criar uma lenda em torno dele de que ele teria o chamado corpo fechado, né? Certo. De que as balas não atingiam ele. O cavalo morria, mas ele não. Então os paraguaios começaram a ter medo dele porque achavam que ele tinha alguma proteção sobrenatural, de que ele não morria em batalha, né? Com essa derrota em Tuiuti, os paraguaios já deviam ter pedido a paz, né? O problema é que o exército paraguaio era muito grande, então ainda existia o exército paraguaio, não foi destruído. Foi destruída uma parte da elite, né, dele. É como se uma parte da elite do exército fosse destruída, mas o exército ainda existe. Então, foi necessária a destruição do próprio exército paraguaio. Depois do Tuiuti vem o quê? Aí o general Osório vai invadir o próprio Paraguai. No Passo do Rosário, né? Que é a Batalha do Passo do Rosário. Paralelo a isso, a Marinha do Brasil estava atuando sobre o Tamandaré, né? E o Almirante Barroso. E o Almirante Barroso e o Almirante... Almirante Moriz de Barros. Também outro almirante muito, muito esquecido, né? Que eles vão... Que a grande fraqueza do Paraguai é o tal do Rio Paraná, né? Porque o Rio Paraná, que atravessa o Brasil, a Argentina, ele passa no coração do Paraguai. Então, se você, com um exército, né? Uma marinha, com um exército, com tropas, atravessa aquele rio, você chega na porta da capital do Paraguai. Então, por isso que os paraguaios vão então criar uma série de redes de fortalezas pelo Rio Paraná. E aí vira o inferno do Brasil. Você tem que superar esses fortes. Então, o famoso Forte Humaitá, Fortaleza do Curupaiti. A pior derrota brasileira vai ser no Forte Curupaiti. O exército brasileiro vai tentar tomar a Fortaleza do Curupaiti, só que a Marinha vai atirar errado. E aí vai ser um desastre, vários soldados vão morrer. Um dos irmãos do Deodoro da Fonseca até vai morrer também. Vai ser um desastre e o Tamandaré vai ser, então, exonerado do cargo dele de almirante ali na guerra por causa disso. Então, ele saiu da guerra ou ele continuou? Saiu da guerra. Saiu toda da guerra. Infelizmente, ele já era muito idoso, né? E ele vai se sentir muito frustrado por não ter conseguido ajudar o Brasil, né? E aí, mas ele continua ainda com prestígio depois, claro, né? Claro, muito sim. prestígio. Mas a imprensa atacou muito ele por causa disso. Tá. Naquela época a imprensa já era extremamente... guerrida. Qualquer erro que você cometesse, a imprensa atacava, porque tinha liberdade de imprensa, né? No Império. Então você, até de um general, de um almirante, você podia falar mal. Você podia criticar ele, né? E o general Osório e o Duque de Caxias, então, vão criar um plano que vai ser uma das maiores táticas militares que teve naquela época, né? Que até generais americanos, alemães vão ficar impressionados com isso. Então, porque tem a questão, então, de que você tem, então, o Rio Paraná, que não pode ultrapassar por causa das fortalezas, né? E aí, o Duque de Caxias e o Osório vão, então, criar o seguinte plano. Se não dá para atravessar pelo rio, a gente atravessa pelo pântano, pelo Chaco, né? Mas aí, como é que você vai atravessar um exército pelo pântano? A gente constrói uma estrada que leva o exército. E aí vai ser a manobra da Dezembrada, né? Quem atuou na construção dessa ponte não foi um dos engenheiros, não foi o André Rebouças, não? Ou foi o irmão dele?
Porque o André Rebouças não teve participação Teve participação lá no exército. como Ele desenvolveu engenheiro. um torpedo, Mas não foi na ponte. Acredito que não. O André Rebouças, eu acho que não. E aí, eu vou fazer uma ponte de 11 quilômetros dentro do Que pântano. ideia, hein? Dentro do pântano, né? Na retaguarda do Exército Paraguai. Então vai ser uma coisa tão que nem o Solano Lopes imaginava que o Osório e o Caxias seriam tão malucos, né? Ousados nesse nível. E aí você tem a destruição completa, literalmente isso, né? Destruição mesmo, do Exército Paraguaio nessa manobra. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.